no dia 30 de janeiro de 1972, na cidade de Derry, Irlanda do Norte, soldados britânicos abriram fogo contra uma marcha pelos direitos civis e atiraram em civis desarmados. No vídeo de hoje, vamos analisar os horrores do Domingo Sangrento. Talvez seja útil começar pela situação em Derry. Derry era um dos exemplos mais claros de discriminação estrutural na Irlanda do Norte. Era uma cidade com maioria católica, que permanecia sob controle político protestante permanente devido à manipulação das fronteiras eleitorais. Era vista como o exemplo perfeito dos problemas do governo unionista protestante e daqueles que queriam manter laços estreitos com o Estado britânico. Ela via os nacionalistas irlandeses católicos sendo postos na base da sociedade. Famílias católicas em Derry eram privadas de moradia adequada, impedidas de exercer certas profissões e tratadas com desconfiança. Os católicos eram fortemente policiados pela Real Polícia do Ulster, também conhecida como RUSI. Essa força era composta em grande parte pela população protestante e amplamente vista pelos nacionalistas como abertamente hostil, sectária e sem prestar contas. Eles, frequentemente, eram muito brutais ao lidar com protestos e manifestações católicas, como se via em suas frequentes investidas com cacetetes, prisões arbitrárias e repressão rotineira. Na década de 1960, inspirados pelos movimentos de direitos civis em outros lugares, ativistas católicos em Derry e em toda a Irlanda do Norte começaram a organizar marchas pedindo direitos iguais de voto, distribuição justa de moradias e o fim do policiamento discriminatório. Essas marchas, mesmo pacíficas, frequentemente eram recebidas com violência pela polícia e por grupos lealistas. Imagens de policiais armados com cacetetes atacando manifestantes começaram a circular internacionalmente, minando a legitimidade do Estado da Irlanda do Norte e atraindo maior atenção de Londres. Um dos eventos-chave que levaram ao Domingo Sangrento foi a Batalha do Bogside, que ocorreu em 1969. O desfile anual dos aprendizes, conhecido como Apprentice Boys Parade, era uma marcha lealista que celebrava uma vitória protestante no cerco de Derry em 1689 e estava programado para passar perto do Bogside. E o Bogside era um bairro nacionalista católico densamente povoado. Após o desfile, ocorreram confrontos entre os moradores nacionalistas e a polícia. A situação se agravou rapidamente, com a RUC tentando forçar a entrada no Bogside nos dias seguintes. Os nacionalistas jogaram pedras e coquetéis Molotov e a RUC respondeu com gás lacrimogênio e veículos blindados. Notavelmente, ninguém foi morto durante a Batalha do Bogside, mas cerca de 1.000 moradores e cerca de 350 membros da IRUC ficaram feridos. Após isso, tropas britânicas foram enviadas para a Irlanda do Norte diante da violência sectária. O exército britânico foi enviado com o objetivo de restaurar a ordem. Muitos moradores católicos de Derry os receberam bem no início, por serem vistos como neutros. Mas essa percepção desmoronou rapidamente quando o papel do exército mudou para o controle e os soldados começaram a realizar patrulhas agressivas, invasões domiciliares e toques de recolher. Em áreas nacionalistas, bairros inteiros eram tratados como território hostil em vez de comunidades civis. Em 1970, áreas de Derry haviam se tornado zonas fortemente militarizadas, com barricadas, postos de observação e patrulhas constantes, criando uma atmosfera mais parecida com ocupação do que com manutenção da paz. O exército republicano irlandês provisório também ganhou espaço e apoio em Derry, sendo visto por muitos como os únicos capazes de proteger os civis católicos contra a violência do Estado. Em agosto de 1971, o governo britânico introduziu a prisão preventiva sem julgamento, permitindo a detenção indefinida de suspeitos sem qualquer acusação. Uma política que foi aplicada quase exclusivamente à população católica, projetada para erradicar qualquer atividade do IRA ou de grupos paramilitares. As pessoas eram presas em batidas ao amanhecer e detidas, onde sofriam espancamentos, uso de capuzes, posições de estresse e privação de sono prolongada.
Ou, em outras palavras, elas eram torturadas enquanto a atividade do IRA se intensificava, com atentados à bomba, tiroteios e assassinatos, se tornando uma característica sombria da vida cotidiana. E então, em agosto de 1971, durante a introdução da prisão preventiva, soldados britânicos mataram 11 civis desarmados na região de Ballymurphy, no oeste de Belfast. Entre os mortos estava um padre católico chamado Padre Hugh Mullin, que foi fatalmente baleado enquanto tentava prestar socorro a uma pessoa ferida. Enquanto agitava uma bandeira branca nesse contexto de repressão e violência, a Associação de Direitos Civis da Irlanda do Norte organizou uma marcha em Derry para protestar contra a prisão sem julgamento, apesar de o evento já ter sido proibido pelas autoridades. Os organizadores achavam que uma grande manifestação pacífica, de dia e com jornalistas presentes, reduziria a chance de violência, mas essa suposição se provaria catastroficamente errada. Entre 10 e 15 mil pessoas se reuniram, incluindo famílias, adolescentes, moradores locais e observadores. Vários se juntaram à marcha enquanto cruzavam a cidade. O objetivo era marchar da propriedade Creggan em direção ao centro da cidade, exibindo faixas e gritando palavras de ordem, pedindo direitos civis básicos. Unidades do exército britânico foram posicionadas por toda a cidade, incluindo os mesmos soldados responsáveis pelo massacre de Ballymurphy, o primeiro batalhão do regimento de paraquedistas. À medida que as marchas se aproximavam do centro da cidade, encontraram seu caminho bloqueado por soldados britânicos que haviam erguido barreiras para impedir o acesso à rua, em vez de permitir que chegassem ao centro da cidade. O protesto foi redirecionado para a esquina de Free Derry, parte de Bogside, onde está o famoso grafite declarando: "Você está agora entrando em Free Derry". Enquanto os manifestantes mudavam de direção, um grupo de jovens se separou e começou a atirar pedras nos soldados, o que era algo comum de acontecer. Era uma forma perigosa de mostrar desafio e raramente resultava em tiros de verdade. O exército britânico respondeu com canhões de água, gás, lacrimogênio e balas de borracha. Mas então, algumas pessoas da multidão perceberam que paraquedistas estavam assumindo posição em um prédio abandonado de 3 andares com vista para a rua e, em resposta, começaram a jogar pedras nas janelas. Por volta das 15 aos 55, esses paraquedistas abriram fogo. Damião Donaghy e João Johnston foram baleados e feridos enquanto estavam em um terreno baldio bem em frente ao prédio. Johnston foi atingido na perna e no ombro. E ele nem fazia parte da marcha. Ele só estava a caminho da casa de um amigo. Pouco depois, os paraquedistas receberam ordens para avançar de trás de suas barreiras para perseguir as pessoas que estavam jogando pedras, mas isso significava que eles estavam entrando em Bogside. Paraquedistas a pé e veículos blindados entraram no bairro procurando prender qualquer pessoa, independentemente de serem manifestantes pacíficos ou envolvidos nos distúrbios. Muitos tentaram fugir ao verem os soldados usarem força excessiva ao prender qualquer pessoa que encontravam. Um grupo de paraquedistas posicionou-se atrás de um muro baixo, de frente para uma barricada de entulho. Quando Rockstad foi lançado contra esses soldados, eles abriram fogo com munição real. 6 pessoas na barricada foram mortas e outra ficou ferida. A maioria dos que morreram eram adolescentes, como Michael Kelly, que tinha apenas 17 anos. Ele foi baleado no estômago enquanto estava na barricada de escombros e estava completamente desarmado. Outro dos mortos foi William Nash. Ele tinha apenas 19 anos. Ele estava na barricada de escombros e foi baleado no peito. As pessoas tentaram ajudá-lo enquanto ele sangrava, incluindo seu pai, Alexander Nash, que também foi baleado e ferido. John Young, de 17 anos, e Michael McCade, de 20 anos, saíram da barricada para tentar ajudar William, mas ambos foram baleados no rosto e mortos. Um grupo de pessoas tentou fugir dos soldados, mas acabou em um pátio usado como estacionamento. Jack Doody, de 17 anos, foi baleado nas costas enquanto fugia dos soldados, junto com outros 6 feridos. Uma das imagens mais marcantes foi então capturada pela câmera. O padre Edward Daly,
e um grupo de homens tentaram tirar Jack do perigo enquanto agitavam um lenço branco manchado de sangue. A história de muitos dos que morreram naquele dia é igualmente angustiante. Kevin McElhenney tinha apenas 17 anos. Ele foi morto a tiros enquanto rastejava em direção à porta de um bloco de apartamentos. Levou um tiro nas costas. Gerald Donaghy tinha apenas 17 anos. Ele também foi baleado enquanto fugia, com os soldados alegando depois que encontraram bombas de pregos em seu corpo. Isso foi alegado, apesar do fato de que testemunhas civis que tentaram ajudá-lo depois não viram nenhuma dessas bombas. Nenhum dos mortos estava armado, mas logo isso faria parte da narrativa oficial de que os soldados temiam por suas vidas. Vários soldados relataram ter visto homens armados com objetos cilíndricos pretos e fósforos sendo riscados como para acender fusíveis. Mas durante o massacre, nenhum soldado britânico foi ferido por tiros ou bombas durante a investigação sobre o massacre. Nenhuma bala de armas que não fossem do exército britânico foi achada, nem qualquer bomba de pregos recuperada. No entanto, havia muitos jornalistas e fotógrafos presentes na cena. Eles descreveram a cena como pessoas desarmadas, sendo abatidas pelos paraquedistas de forma deliberada. Em determinado momento, um paraquedista britânico foi visto atirando da cintura em direção a uma multidão de pessoas que fugiam do massacre. Muitas testemunhas lembraram de soldados mirando em pessoas específicas, não atirando aleatoriamente. Uma testemunha chegou a descrever a cena como semelhante a um estande de tiro, e não a um tumulto. Mas havia também um ponto em comum que ligava as mortes. Pessoas fugindo, rastejando de barriga para baixo para evitar serem baleadas, e pessoas desarmadas que não representavam ameaça alguma, todas foram abatidas. Desde o momento em que os paraquedistas entraram em Bogside até o último disparo. Foram apenas 10 minutos até que os tiros cessassem. 13 pessoas estavam mortas. John Johnston, que mencionei antes e foi baleado, morreu meses depois dos ferimentos. Outra dúzia de pessoas, aproximadamente, havia sido baleada pelos paraquedistas, e muitos mais ficaram feridos por balas de borracha, investidas com cacetetes e pelos efeitos do gás lacrimogênio. Poucas horas após os assassinatos, multidões se reuniram nas áreas nacionalistas de Derry para saber o que havia ocorrido, sem causar tumulto. Logo ficou cada vez mais claro que aqueles que haviam sido baleados eram civis desarmados e não militantes. No início, foi difícil confirmar o número de vítimas, pois muitos feridos foram levados por manifestantes para receber socorro em qualquer abrigo disponível. O impacto do Domingo Sangrento não se limitou apenas a Derry. Com a notícia do massacre se espalhando pela Irlanda do Norte, protestos e distúrbios rapidamente tomaram várias cidades irlandesas. As manifestações se transformaram em confrontos violentos. Em Dublin, a embaixada britânica foi incendiada até o chão pelos manifestantes. Represália pelo Domingo Sangrento. Em poucos dias, o recrutamento para o IRA provisório aumentou drasticamente. Muitos viram o Domingo Sangrento como prova do fracasso dos protestos pacíficos e das campanhas por direitos civis. Como os mortos estavam desarmados, muitos passaram a ver a resistência armada como única opção. O governo britânico rapidamente iniciou uma investigação oficial sobre o Domingo Sangrento. A investigação começou em 21 de fevereiro, 3 semanas após os assassinatos, e foi concluída em poucas semanas. O tribunal deu grande peso aos depoimentos dos soldados britânicos, muitos dos quais tiveram permissão para testemunhar anonimamente por questões de segurança, enquanto os depoimentos dos civis eram frequentemente submetidos a um interrogatório mais agressivo e vistos como politicamente tendenciosos. O tribunal acatou a alegação principal do exército, de que soldados foram atacados primeiro por homens armados e ameaçados com bombas de pregos. Isso apesar da ausência de provas independentes que apoiassem essa versão, e apesar do fato de que nenhum soldado britânico havia sido ferido por tiros. Quando o relatório foi publicado em abril de 1972, concluiu que os soldados britânicos estavam justificados e que a responsabilidade pela violência recaía sobre aqueles que organizaram
e participaram da marcha. Pouca atenção foi dada ao fato de que aqueles que foram mortos eram civis inocentes. Para as vítimas e suas famílias, o relatório foi apenas mais um exemplo da repressão que enfrentavam diariamente e mais um caso de injustiça. Eles teriam que esperar mais 26 anos por uma investigação mais abrangente sobre o massacre. A investigação Savile foi estabelecida em 1998 pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Esta foi a segunda investigação sobre os eventos do Domingo Sangrento. A investigação foi presidida por Lord Mark Savile, juntamente com juízes do Canadá e da Nova Zelândia, para ajudar a garantir sua independência. Ela começou no ano 2000 e levaria 12 anos para ser concluída, tornando-se uma das investigações públicas mais longas e caras da história britânica. Ao longo da investigação, a Comissão Savile examinou milhares de depoimentos escritos de testemunhas e ouviu o testemunho oral de mais de 900 pessoas. Isso incluiu manifestantes civis, jornalistas e soldados. Ao contrário do tribunal anterior, Savile submeteu os relatos dos soldados a um interrogatório detalhado, identificou inconsistências e analisou evidências como fotografias, transcrições de rádio e provas balísticas. Tudo isso desmontou a alegação de que os soldados estavam respondendo a um ataque armado quando o relatório foi publicado. Suas conclusões rejeitaram a narrativa oficial que prevaleceu por décadas. O relatório concluiu que nenhum morto ou ferido pelos soldados britânicos no Domingo Sangrento estava armado ou era uma ameaça real. Crucialmente, concluiu que o uso de munição real pelos soldados foi injustificado em todos os casos. O relatório também concluiu que vários soldados forneceram relatos falsos de suas ações de forma consciente, tanto imediatamente após o tiroteio, quanto durante o novo tribunal. Essas mentiras desempenharam um papel vital na formação das conclusões da investigação original, mas não foram apenas os soldados em campo que enfrentaram escrutínio. A investigação Savile também criticou os comandantes superiores. Uma crítica notável foi que enviar o regimento de paraquedistas para uma operação de prisão em um lugar como o Bogside só aumentaria as tensões e o risco de morte. Após a publicação do relatório, o primeiro-ministro David Cameron fez um pedido formal de desculpas na Câmara dos Comuns, afirmando que as mortes foram injustificadas e injustificáveis. Mas essa admissão e as conclusões da investigação Savile não resultaram em processos legais imediatos. Só em 2019 foram anunciados processos criminais contra um ex-soldado publicamente conhecido como Soldado F. Ele foi processado pelos assassinatos de James Ray e William McKinney, assim como pelas tentativas de assassinato de várias outras pessoas. Na época, foi anunciado que não havia provas suficientes para processar qualquer outro soldado envolvido. O caso contra o Soldado F imediatamente se tornou o foco de debate político, com grupos de veteranos e alguns políticos argumentando que os processos eram injustos, considerando a passagem do tempo e as condições sob as quais os soldados estavam operando. Mas para as famílias das vítimas, os atrasos e os encobrimentos foram as verdadeiras injustiças, e negá-los novamente seria mais um passo longe demais. Os processos legais contra o Soldado F não foram nada simples. Uma questão fundamental eram os depoimentos dados pelos soldados à investigação Savile. Eles haviam recebido a garantia de que não seriam usados em processos criminais. Então, houve um debate sobre se isso poderia ou não ser usado no tribunal. Em 2021, as acusações contra o Soldado F foram retiradas, encerrando a esperança de muitas famílias de que a justiça ainda pudesse ser feita. Processos criminais contra soldados que atuaram nos conflitos seguem sendo tema político polêmico, com o parlamento britânico analisando nova lei sobre imunidade. O Domingo Sangrento permanece como uma das atrocidades mais marcantes dos conflitos. O Domingo Sangrento radicalizou uma geração, aumentando o recrutamento para o IRA. É um exemplo sombrio de como a violência do Estado pode moldar uma narrativa e de como pode radicalizar outras pessoas a se envolverem em mais violência.